Alô, você internauta, amiga, você amigo do programa Hora da Prosa. Estamos aqui recebendo mais uma convidada. Seu nome é Luciana Simão Carraro. Luciana é uma professora da educação infantil, trabalha aqui na rede municipal de Santo André e é também ilustradora, carreira que ela começou recentemente. Nós vamos falar bastante sobre a educação infantil, sobre a carreira da Luciana como ilustradora, enfim. Luciana, conte-nos um pouco quem é você, como você cresceu, o que você faz, como é que foi a sua vida até você se tornar professora e ilustradora. A palavra é sua. É um prazer estar aqui com vocês nessa prosa. Para falar um pouco de mim, eu preciso falar um pouco dos meus dos meus antepassados. Então, meu avô, o pai do meu pai, ele nasceu no antigo Império Otomano e veio fugir da guerra. E nesse período, o Império se transformou em Turquia, Síria, e ele ficou apátrida. Chegando aqui, ele teve que mudar o nome dele, que era o nome da origem da região, e nisso, na época, não tinha, ele não conseguiu se apropriar do idioma português, leitura, escrita, e era de costume contar as histórias de geração para geração. E meu pai, ele ouviu muitas histórias do meu avô e ele tinha esse hábito. Então, na minha infância, a forma como era, os desenhos eram passados na TV somente à tarde, né? Então, meu pai chegava à noite e sempre contava uma história que ele ouvia do pai dele, ou então meu pai inventava as histórias ou contava histórias de quando ele era moleque. E eu acredito que eu e meus irmãos pegamos essa riqueza da contação de história, de usar a imaginação. Então, isso estimulou uma grande criatividade. E meu pai também tinha habilidade de desenhar, ele sempre deixava muito à vontade, meu pai e minha mãe, muitos lápis de cor e folhas de papel de pão, que na época os pães eram embrulhados no papel, uma cor assim meio crua, e era muito legal desenhar naquele papel, porque o lápis branco, inclusive, parecia, se você quisesse colocar algum detalhe branco, a cor aparecia no papel. Então era muito divertido. Eu tive assim uma infância muito rica, livros também não faltava. Meu pai gostava de assinar revistas, colecionar álbuns. Então ele incentivou uma pluralidade na vida da gente. Foi a partir daí que eu desenvolvi uma minha habilidade de desenho, e é uma coisa que eu amo demais fazer. Eu sou apaixonada por ilustração. Muito bem, Luciana. Você é professora. Como é que foi a sua formação até você chegar a ser professora? Você estudou em que escola, em que lugar? Como é que foi? Jerônimo, eu ainda não sou formada em pedagogia. Eu trabalho há 9 anos na educação infantil como educadora. Por quê? Eu sempre gostei muito da área de publicidade, propaganda, coisas que usam a criatividade. E meu sonho era ser publicitária. E aos 22 anos eu me formei na faculdade metodista. Minha formação é comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda. Eu trabalhei em agência de publicidade, trabalhei em grandes empresas, né, como assistente de marketing. Mas em um determinado momento da minha vida, eu parei, como acontece com outras mulheres. É uma coisa que foi maravilhosa para mim, porque eu fui mãe, eu tenho 3 filhos, e eu decidi, num determinado momento, me dedicar aos filhos. Para
retornar, eu já tinha mais de 30 anos e foi um pouco assim, não vou falar difícil, mas para retornar na área de publicidade é uma área muito glamurosa e requer muitos preparos. Então eu optei por entrar na educação infantil, primeiramente pelo horário que adequava a minha rotina, e porque na educação infantil, mais uma vez, entra a minha paixão por ilustração. Eu posso usar o meu dom, minha habilidade, esse amor que eu tenho, para fazer uma decoração, fazer painéis, ajudar as crianças pequenas a desenvolver habilidades ou mesmo somente brincar. Isso é uma coisa assim muito rica, brincar com tintas, e é uma coisa assim que é a parte da educação que eu mais gosto. Perfeito. Muito bem. Aí você é funcionária da Prefeitura de Santo André, é isso? Eu sou funcionária da Prefeitura de Santo André. Estou bastante contente com a profissão que eu tenho. Lidar com crianças é desafiador, mas é muito rico, porque a comunidade que eu atendo tem diversas classes sociais, mas a maioria é uma classe um pouco desprivilegiada. Então, eu e a minha equipe, podendo dar melhorar um pouquinho a fala da criança, oferecer uma música de qualidade, uma leitura de qualidade, coisas que muitos deles não vão ter no ambiente deles, me dá muito prazer de verdade, porque a vida da gente vai passando e eu, como eu já falei, trabalhei com muito glamour, com um público muito endinheirado. E você colocar a sua cabeça no travesseiro e poder sentir que você pode fazer a diferença para uma pessoa, um cidadão daqui 15, 20 anos, é muito bom, é prazeroso. E é o que eu gosto. E felizmente eu estou fazendo a faculdade de pedagogia. Eu posterguei porque eu achava que eu não ia, era tarde demais para mim, eu queria me aposentar. Então, eu hoje estou bem realizada fazendo esse curso e eu não sei o meu futuro, se eu vou realmente pegar uma sala de aula ou não, mas um dia de cada vez. Eu estou gostando bastante e a prefeitura é uma das minhas instituições assim que eu trabalhei, que eu fui mais bem atendida. Sabe, na pandemia eu recebi meu salário, eu fiquei em casa, mesmo preparando algumas coisas online, não me faltou nada. Assim, eu me sinto muito enriquecida por isso. Muito bem. Muito agradecida mesmo. Isso é uma questão de responsabilidade social da prefeitura, né? Com os servidores, servidoras. Você atualmente trabalha em que escola? Eu sou funcionária da creche Irmã Rosina da Silva, onde atende crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses. Perfeito. A creche Irmã Rosina é aqui, bem próxima da editora Copacesso. Muito bem. E lá na creche Irmã Rosina, Luciana, você faz tempo que você trabalha na Irmã Rosina? Sim, eu em março do ano que vem vai completar 9 anos. 9 anos acompanhando crianças. Tem crianças que eu acompanhei em 2010, por exemplo, porque teve um período que eu saí para cuidar da minha filha. E as crianças já estão grandinhas, algumas até dão um tchauzinho e falam: oi, tia. É muito prazeroso. Então, nesse intervalo que você trabalha na creche, desde o seu início como educadora, é possível perceber diferença na garotada? A garotada, todo mundo que passa por esse programa costuma falar que as coisas mudaram muito nos últimos anos, em todos os ramos de atividade. E na educação, essas transformações todas que a gente vive na sociedade, isso interfere no seu trabalho? Como é que isso se manifesta no seu trabalho? A garotada de hoje é igual à garotada de 10 anos?
De certa forma, sim. Criança é sempre criança, criança gosta de atenção, criança, os bebês pequenos principalmente, porque eu tenho grande sorte de trabalhar com crianças bem pequenas, no início elas são muito assustadas, porque a separação com a família, com a mãe, é um pouco abrupta, infelizmente. Então, assim, uma hora ela está com a família, começa o ano, ela é colocada na creche, porque provavelmente a família, as mães têm que trabalhar, né? E com o passar do tempo, elas se apegam a gente e a gente a elas. Então, assim, a regra é muito fácil. Dar atenção, amor, limite, ensinar, brincar, jogar bola, cantar, e isso vai conquistando. Por outro lado, existe sim. A primeira vez que eu entrei, que foi em 2010, eu fiquei até 2012, e eu saí, fiquei fora 6 anos e voltei. Eu sinto que na época não tinha essa questão muito grande de redes sociais, porque o celular, a internet era mais de um público específico. Conforme foi passando, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, o celular, qualquer pessoa tem acesso ao celular, que é justo também. Só que eu acredito que tem um exagero por parte das crianças pequenas. Porque a mãe tem que tocar a vida dela, e a criança chora, porque sempre chorou desde que o mundo é mundo e que sempre quis atenção. E o celular é um aparelho pequeno, na palma da mão, a criança se entretém e ela pode ficar ali minutos, horas, vendo imagens, coisas que talvez nem seja apropriada a elas. Isso é muito triste, porque tem crianças, não são todas, mas tem crianças que choram muito, são muito agitadas, e se entrega o celular na mão dela, é o momento que ela fica quieta, e é uma criança que tão pequena e parece que ela só vê prazer naquilo. Eu fico muito assim, triste por um lado, mas eu acredito que é um trabalho, mais um desafio dos educadores para transformar essas crianças, para trazer de volta ao mundo encantador que tem que ser o mundo infantil, né? Muito bem, é verdade, Luciana. A gente percebe que hoje nós temos crianças muito pequenas que passam muitas horas com o celular na mão, e isso interfere em toda a formação da criança, isso atrapalha, isso impede que a criança tenha acesso a outros tipos de brincadeira, de aprendizado, de troca com os colegas, por exemplo, né? Isso, de fato, você tem razão, é uma coisa muito triste. E a gente tem encontrado isso nas pessoas. As pessoas reclamam disso, quem trabalha com criança, quem trabalha com adolescente, e até professores universitários se queixam de que é muito difícil o trabalho em sala de aula por conta dos celulares, dos tablets, etc. Eu acho que aí há um grande desafio para educadoras e educadores enfrentarem, né, daqui para frente. Porque, de fato, parece que isso é irrefutável, né? Não tem mais como alguém viver sem celular, sem internet e essas coisas. Mas, enfim, você, no meio de todas essas coisas, você está, digamos que, consolidando uma nova carreira. Eu vou mostrar aqui para os nossos internautas, nossos telespectadores, este livro, Dona Coelha e os Laços. Esse livro aqui marca a estreia da Luciana Simão Carraro como ilustradora. É um livro dedicado ao público infantil, como é o público que você trabalha. Tem aqui algumas histórias ocorridas com a Madame, como é que é, Dona Coelha, Madame Capivara, enfim. E tem aqui as ilustrações da Luciana Simão. Um livro, eu acho que foi assim uma bela estreia nesse trabalho como ilustradora. Conta um pouco pra gente aqui, Luciana, como é que foi isso de você
começar a trabalhar como ilustradora? Como que aconteceu isso? Foi de uma forma assim inusitada, foi maravilhoso. Eu até acho assim, que se minha vida fosse um livro, o escritor estava assim, muito bem-humorado naquele momento que fez o episódio, porque foi assim, incrível. Tudo começou quando eu tinha 7 anos. Eu fazia o pré-primário, que na época era o prézinho com 7 anos, né, 6 anos e meio. E eu já vim de uma família que gostava de desenhar, que incentivava muito, como eu já disse, e a professora observou esse meu talento, que o meu desenho era muito além do que ela já tinha visto. E, coincidentemente, na época, o prefeito, eu acredito que seja o Nildo Brandão, ele lançou uma campanha que, infelizmente, não tem mais esse tipo de campanha, que chamava Faça Santo André Respirar. Naquela época já estava pensando no meio ambiente. E eu, na minha inocência, a professora pediu para fazer um desenho, eu fiz sem orientação nenhuma, o desenho que eu sempre fazia. Eu fiz um desenho que agradou muito. Todas as escolas estavam participando, estaduais e particulares. Eu ganhei primeiro lugar. Eu ganhei um troféu, ganhei uma caderneta de poupança, uma viagem para Foz do Iguaçu com acompanhantes, com a diretora também ganhou. Eu saí no jornal, Diário do Grande ABC, e eu, naquele momento, despertou que eu poderia ter seguir essa carreira usando esse meu talento, esse amor que eu tenho pelo desenho, a favor, né? Mas o tempo foi passando e, como eu disse, eu fiz publicidade e propaganda, que é uma área muito glamurosa, porém difícil de estabilizar. E com o tempo eu fui perdendo a vida me levou para um lado que eu já esqueci da minha habilidade, do meu gosto. Na creche sempre eu fiz painéis, desenhos, mas por conta própria. Alguns adultos passam, nem vê, mas as crianças olham e falam, que lindo, olha. E eu gosto de usar papéis recicláveis, caixinhas de embalagens. Eu faço peixes baseados em peixes de água doce ou de água salgada. Eu gosto de não misturar os dois, porque a criança precisa entender que existe dois universos, né? E aí era a única forma que eu dava vazão a esse meu lado artista. Depois dos 50, depois assim de pensar na entrada na aposentadoria, eu caminhando em 2022, por acaso, essas sortes aleatórias que acontecem, pode ser a mão de Deus, eu encontrei uma amiga minha, muito querida, Carmen, e ela estava agoniada, ela precisava falar para alguém, e ela falou, Lu, eu preciso falar para você. Eu não contei para ninguém, mas eu vou lançar um livro, eu escrevi um livro. Eu dei um abraço nela, falei, parabéns, que coisa linda. Ela falou assim, só falta um ilustrador, mas eu vou lançar esse livro. Eu virei para ela na maior naturalidade, em tom de brincadeira, e falei, não seja por isso, eu ilustro o seu livro. Aí ela ficou super feliz, aí eu falei, não, é brincadeira, eu nunca fiz isso. Eu ajudo você a procurar uma pessoa. Ela falou, não, vamos tentar. E nisso, ela me apresentou a Dona Coelha. Eu fiz muito leve, porque era uma coisa sem compromisso. Apresentei os desenhos, ela gostou. E a Dona Coelha foi o nosso filho, meu e da Carmen. Outras pessoas entraram em contato através da gráfica, né, da editora Copa Acesso. O Jerônimo me perguntou se eu queria continuar. E teve a possibilidade de eu escrever o livro da Rita Lima. A Rita Lima é uma brasileira que mora em Portugal, e nós conversamos, e foi o livro da Sopa Mágica da Avó, que ela fez uma tiragem bem grande, e é um livro assim, bem divertido, onde ela também, assim como a Carmen, deixou um espaço para as crianças poderem pintar depois o desenho. Muito bem. Aqui está, então, o livro internacional, né, da Luciana Simão Carraro, A Sopa Mágica da Avó. Um livro de uma escritora brasileira, mas que vive em Portugal, a Rita Lima.
publicado aqui pela Copa Acesso, que traz uma série de ilustrações feitas pela Luciana Simão Carraro. Esse foi o seu segundo trabalho como ilustradora. Sim. Muito bom. E tem uma curiosidade. Diga. Quando eu fiz o livro, né, ilustrei o livro da Rita, eu fiquei assim, poxa, mas com tanta tecnologia, inteligência artificial, mesa de computador, o meu filho também é ilustrador, né, ele trabalha com mesa de computador, eu não sei, eu não me interessei muito, né? Eu acho que não vai ter campo para uma desenhista tão rústica, tão assim, eu faço uma folha de sulfite com lápis de cor, lápis, escrever e borracha, e será que vão querer isso? E tem sim, tanto a Rita Lima quanto a Carmen, depois a Márcia Quinto, elas estavam procurando desenhistas que pudessem ser, eu, como eu gosto de falar, a moda antiga, né? Desenhar com lápis de cor e papel mesmo. E depois, com a tecnologia, é fácil escanear e mandar para a gráfica. Então, assim, a minha surpresa foi muito grande de ter esse espaço ainda nos dias de hoje e ficar tão bonito e tão... dá um brilho tão grande à história, dá um brilho tão real nesse mundo que a gente vive com coisas tão artificiais, postagens que você nunca sabe se é real, se é feito por inteligência artificial, e ver aquele desenho simples, com traços que muitas vezes você percebe que teve não foi tão perfeito, tal. Por quê? Porque foi feito ali, a moda antiga, mesmo por um ser humano. Você já falou um pouco rapidamente sobre esse trabalho, Laila e a Chupeta Viajante, da Márcia Quinto, ilustrado também pela Luciana Simão. Esse livro aqui está sendo lançado na Bienal Internacional do Livro. A Márcia Quinto está lá expondo seu livro e o seu trabalho, Luciana, aqui está ganhando o mundo, porque já tem um trabalho internacional, já está sendo exposto na Bienal, enfim. Você está consolidando aí uma nova carreira profissional, né? Agora, essa coisa que você fala de que a tecnologia não eliminou o espaço do desenho artesanal, essa coisa da ilustração feita a ponta de lápis, enfim. Isso é interessante, é importante, porque esse é o verdadeiro desenho, né? É aquilo que as pessoas criam. Então a sua criação, ela ainda tem espaço para continuar presente aí na literatura infantil, e isso nos leva a crer que você pode ter, sim, uma carreira que possa ser longa e que possa produzir bastante coisa. Então, essa coisa que você fala de que a tecnologia não substituiu o desenho feito à ponta de lápis, na folha de sulfite, isso é uma coisa muito importante, porque esse é o verdadeiro desenho, né? A verdadeira criação humana que você consegue colocar no papel. Agora, como é que funciona essa coisa para você fazer a ilustração? A pessoa escreve o livro, te apresenta o texto, ou ela te fala como que deveriam ser os personagens, como é que funciona isso? De uma maneira assim, bem amigável, nós conversamos, a tecnologia ajuda, porque com a Rita Lima, por exemplo, em Portugal, eu mandava áudio para ela me mandava fotos, porque o livro da Rita Lima, A Sopa Mágica da Avó, foi baseada na família dela. Então ela mandou fotos da mãe, que no caso a avó é a mãe dela, ela mandou fotos do sobrinho, que seria o garoto, e isso facilitou a gente para que fosse possível ser feito. Com relação à tecnologia também, eu gostaria de acrescentar que a forma de desenhar na ponta do lápis, como o Geraldo falou, faz com que a gente possa colocar a alma no desenho. Eu vou desenhando e as coisas vão aparecendo e a coisa flui. E
E assim, é uma oportunidade de eu colocar a minha criatividade, tudo que eu tive na vida, do passado, a forma que eu brinquei quando era criança, que meu pai incentivou, me deixou assim, uma mente muito livre para usar a criatividade. Na sopa mágica da avó, era muito rica também em personagens, em detalhes, e ela me deixou à vontade para colocar um fundo bem do jeito que eu gosto, colorido. E no caso da Laila, a chupeta viajante, foi bem mais amplo, porque a chupeta viajante, ela voou pelo Egito, ela sobrevoou a Mata Atlântica, o mar. Então, foi muito prazeroso poder desenhar detalhes de uma selva, de uma ilha no mar, tem um barquinho aqui, e ela me deixou muito à vontade. O que mais ajuda na criação do livro e conciliar com o desenho é a liberdade e a confiança entre a escritora e a ilustradora. As três me deixaram muito à vontade. Elas, muitas vezes, para sair uma ilustração, eu desenho em média umas 5 ilustrações. As outras 4 são descartadas. Eu acho que essa criança, eu preferia ela assim, eu acho que essa criança poderia estar assado. E eu levo assim, eu respeito muito, porque quem criou a história foi a escritora. Então eu não posso falar, não, vai ser assim. Então eu vou moldando, mas sempre com a minha personalidade, como eu disse no início, com a minha alma ali, que eu acho que é o que diferencia a computação, a inteligência artificial, que tem aqueles detalhes que só o ser humano tem. Um brilho dos olhos, um lacinho um pouco torto, uma florzinha desalinhada, não muito certinha, que a natureza é assim, né? Verdade. Muito bem, Luciana. Eu espero que você continue tendo muitos trabalhos para ilustrar e que você possa, de fato, ter uma carreira consolidada como ilustradora. Mas eu quero te propor o seguinte. Todo mundo que passa aqui pelo Hora da Prosa, eu peço para que deixe alguma mensagem para os nossos internautas, para os amigos e amigas da Hora da Prosa. Então, eu quero que você também deixe aqui uma mensagem tua para essas pessoas. Que bom poder ter esse espaço, porque a minha mensagem é: não fique esperando a aposentadoria chegar para ir comprar uma chácara, para ficar andando na praia. Não tem tempo para realizar os seus objetivos, seus sonhos. E isso para mim foi assim um marco muito grande. Eu estava obcecada pela aposentadoria, porque eu poderia já ter me aposentado se não tivesse tido essa reforma. E isso estava me incomodando demais. E eu queria realmente sair daqui, morar na praia, ficar o dia inteiro de chinelo, cuidar da minha vida doméstica, dos meus filhos. E quando eu entrei nessa área, me abriu assim, clareou que não há limite de idade para você realizar um projeto novo. Então, eu tenho mais de 50 anos e pela primeira vez, eu tive a oportunidade de trabalhar com o que me dá prazer de verdade, que é desenhar. E isso me deu energia para entrar numa nova faculdade. E eu vi que outras pessoas também começam com mais de 50 anos. Não foi um privilégio só meu. É que em algum momento da vida a gente acaba ficando meio cego por conta até de outras falas, outras pessoas, mas não. Você quer fazer alguma coisa, aprender uma língua nova, dançar, uma profissão nova, qualquer coisa, costurar, abrir uma empresa, não tem idade. Não tem idade para sonhar, não tem idade para realizar os sonhos. E eu espero que se uma pessoa que estiver assistindo tiver
um toque assim, e fala, poxa, então eu vou atrás daquele meu projeto que eu tinha engavetado. Desengavete esse projeto. Não tem idade. Pode ter 80, 90 anos, não tem problema. Seja feliz com o que você sabe fazer, o que você pode aprender. Muito bem, maravilha, Luciana. Você deixou uma mensagem aqui para os nossos internautas que tem tudo a ver com o lema da editora Pouco Acesso, que é Desengavetando Sonhos. E, de fato, espero que você, amiga, você, amigo da Hora da Prosa, que ouvir essa mensagem da Luciana Simão Carrara, que pegue isso para você. E acredite, a gente tem muita coisa, pode realizar muita coisa, mesmo depois de, eu não vou dizer velho, porque a gente fica mais maduro, né? Nós somos jovens há bastante tempo. Então, Luciana, te agradeço imensamente o fato de você ter vindo aqui, aceito o nosso convite para vir bater um papo aqui no Hora da Prosa, e espero que você possa voltar aqui mais vezes, quando tiver assim mais livros para a gente apresentar para os internautas, e a gente continua então conversando. Tá bom, muito obrigada, e você faz parte dessa jornada, você sempre grata, Jerônimo, por essa oportunidade que me fez renovar a minha vida profissional, meus sonhos, assim, eu vou ser sempre grata por isso. Nossa, faço com muito prazer mesmo, amo ilustrar, amo demais. Muito bem, continue sempre ilustrando. O Hora da Prosa vai ficando por aqui e a gente volta na próxima semana. Até lá, muito obrigado cada um e cada uma de vocês, e mais uma vez obrigado, Luciana Simão, por ter participado do Hora da Prosa. Até!